Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Eu sei que é bem provável que vocês não tenham recebido, né, o título da meditação, ou o tema da meditação, né, porque eu até esqueci de passar e estavam faltando, mas eu tinha intitulado, né, essa meditação que ainda estou na dúvida, né, entre dois títulos, eu diria. Primeiro que é o que procurais, né, que é aquela pergunta de São João, né, de Jesus que faz para São João. Ou também outro título que completa, que é a boa inquietação. Porque, né, então essa pergunta foi essa que João e André estavam atrás de Jesus, porque João Batista tinha falado, esse é o Cordeiro de Deus. E eles foram atrás, né, foram e estavam seguindo Cristo. Cristo olha para trás, vê aqueles dois assim um pouco curiosos e pergunta, o que procurais? Eu pensava que, na verdade, talvez eles não nem saberiam responder direito. Talvez eles tivessem às vezes aquela curiosidade, né? Eles queriam escutar Jesus, eles queriam, no fundo, estar com Ele, mas talvez eles não soubessem exatamente, né, o que era aquilo, por que eles estavam procurando. E de certo modo, talvez aconteça com todos, eu sei que isso às vezes está acontecendo, ou às vezes já aconteceu, né? Mas especialmente para as pessoas que são mais jovens, essa inquietação que vem, por exemplo, eu sei que todos vocês aqui, se estão aqui, né, estão procurando fazer as coisas bem, procurando crescer nas virtudes, mas é aquela inquietação que vem quando a gente diz assim, puxa, eu preciso algo mais. Eu quero fazer algo mais por Deus. Eu quero fazer algo mais para os outros. Ou aquela inquietação, que também tudo é inquietação, né? Ou às vezes, não, peraí, eu estou aqui correndo com esse meu trabalho, tem que acabar esses trabalhos da faculdade, estou começando a me formar, mas peraí, para que tudo isso? Qual é o sentido, né, dessa preocupação com o meu estudo? E se a gente aprofunda um pouquinho nessas inquietações, a gente vai ver que é algo profundo, é algo que é positivo, é algo às vezes próprio da juventude, né? Porque justamente eu tenho a vida pela frente, mas também porque às vezes eu sonho em fazer coisas grandes, eu quero fazer coisas grandes. E a pessoa, nós podemos viver sempre assim, né? Mesmo já tendo muitos anos de vida, mas mantendo a alma jovem. Mas às vezes as pessoas que são velhas, né? Velhas de alma, já falam, não, tudo bem, eu já sei que não dá para fazer mais mesmo, ficar aqui na minha vidinha, com essas coisinhas e pronto. E então, essa meditação, vamos pensar nessas inquietações que quando nos levam a sair um pouco de nós mesmos, a fazer coisas grandes, são positivas, são muito boas, né? E que nós, inclusive, depois temos que fomentar, já vamos falar sobre isso. Agora, toda a meditação está baseada em um documento que escreveu o Papa Francisco, vocês sabem que em 2018, né, teve o sínodo sobre os jovens, né? Então era um sínodo sobre o discernimento vocacional, né? A pessoa pensa, qual é o meu caminho? E muitas vezes, eu diria sempre, aliás, não muitas vezes, mas sempre,
passa por essas inquietações, que pode vir em qualquer momento da vida, né? Até em outras coisas menores, mais simples, mas esse é o caminho. Por isso, vamos começar seguindo, o Papa mesmo propõe, eu vou seguir aqui o início desse documento que o Papa propõe aos jovens, seguir o caminho de São João. Vamos pensar naquele episódio e seguir um pouquinho, talvez, o que ele estaria pensando, né? Conta que depois, quando eles estavam seguindo Cristo, diz o Evangelho, fixando o olhar sobre Jesus que passava, né? São João Batista, né? Disse, eis o Cordeiro de Deus. Por quê? Fixou o olhar em Jesus, né? Mostrou uma meta, no caso era o mestre deles, né? São João Batista, mostrou ali, fixou o olhar, né? E muitas vezes a inquietação começa assim, às vezes a gente tem uma pequena obsessão, a gente fala, puxa, eu quero isso, eu quero, ou eu não sei direito o que eu quero, mas eu não quero, né? Determinadas coisas, eu não quero essa vida, eu quero algo mais. Então, é bom, né? Fixar o olhar E aí veio, né? Jesus viu eles, né? Eles passando, se aproximando e pergunta, né? O que procurais? E São João responde, São João e Santo André estavam juntos, Rabi, onde moras? Eles, como eu dizia, é bem provável que eles talvez não soubessem exatamente, né? Também essa é uma resposta, bom, por que você quer saber onde que eu moro, né? Não, no fundo nós queremos conhecer mais sobre você, E Jesus aceita veja, Jesus se alegra com essa inquietação e responde, vinde e vede. E depois conta São João que passaram lá muito tempo com ele, passaram muitas horas, né, com Jesus. No fundo, quando Jesus fala, vinde e vede, para São João, no fundo, está propondo um caminho interior, um percurso interior. E no caso dele aqui, né, nesse caso de São João, mas que pode ser o caso da nossa vida também, ele está, digamos assim, se colocando, né, está convidando o apóstolo a uma disponibilidade de colocar, em primeiro lugar, de colocar-se em movimento. Vinde, e aí você vai ver, vinde, vem comigo. Colocar-se em movimento, ou seja, não ficar parado, né? Não ficar, não vou pensar nisso, não vou... Enfim, se é alguma coisa boa, se é algo de Deus, a gente vai, segue, né? Segue, pergunta, vai atrás, procura ler a respeito. É isso que Jesus está dizendo. E justamente, continua o Papa, foi graças a essa coragem daqueles dois de ir com Cristo, né? Lembrando que, não sei o quanto eles já conheciam de Cristo, mas pelo que diz o Evangelho, seria a primeira vez que eles estavam vendo. Claro, São João Batista, né, no caso, já disse, é ele, né? E eles confiavam em São João Batista. Mas vamos supor que eles tivessem visto a primeira vez Jesus, então foi uma coragem, né, de ir, de acompanhá-lo, não ter dúvida. E foi justamente eles, no fundo, ao ir, que é esse movimento interior, eles se deixaram interrogar por Cristo, né? Eles escutaram as suas palavras, eles se comoveram com seus gestos. No fundo, diz o Papa, a figura de João, pode ajudar-nos a compreender a experiência vocacional como um progressivo processo de discernimento interior. É algo interior. E de amadurecimento na fé. Quer dizer, amadurecimento na fé também ir conhecendo cada vez mais, cada vez melhor, que leva a descobrir a alegria do amor e a vida em plenitude, né? Que é essa inquietação que nós temos e, de fato, né? Quer dizer, a vocação e saber por que eu estou inquieto e o que Deus está me pedindo claro, e fazer essa vontade, então, nos leva a alegria do amor e a vida em plenitude, no dom de si mesmo e na participação no anúncio da boa notícia, né? Da boa nova que é o Evangelho. Então, no fundo,
Quer dizer, descobrir a alegria do amor e essa plenitude de vida que é essa entrega. Essa entrega àquilo que Deus está me pedindo, né? Então já não haverá, vamos assim, vamos preencher o nosso coração, ou melhor, já não haverá mais essa inquietação, né? Depois podem surgir outras, né, digamos, mas a gente vai fazendo, vai cumprindo e vai vivendo a própria vocação. Então, enfim, esse é o resumo. Agora vamos pensar, acho que uma primeira ideia, assim, para entrar nesse caminho do discernimento, como dizia antes, é não calar a inquietação. Não calar a inquietação. Essas inquietações boas, né, que me levam, claro, quando estou falando de inquietação, seria essas inquietações mais profundas, não aquela falar, eu preciso ver agora o resultado do Enem, né, ou não sei que se tem algum caso, mas, não, porque agora, nossa, eu não vejo a hora, esse final de semana vai acontecer isso, eu fico ansioso, né, esse tipo de inquietação não é inquietação que eu estou falando, né, é ansiedade pura e simples, né, que às vezes a gente tem que superar e saber vencer, mas essa aqui é mais interior, né, então não calar. E a gente tem que tomar cuidado, porque há muitas razões, ou melhor, não são razões, mas muitos elementos que podem fazer com que a gente deixe de lado o que às vezes é o mais importante. Em primeiro lugar, o nosso mundo, que é muito assim, é um mundo muito fluido, né? Muito assim, cheio de incertezas. Justamente às vezes por isso a gente vai passando de uma coisa a outra, né? Então primeiro a gente quer uma coisa, depois a gente quer outra, depois a gente, né? E parece que, né? Então isso é uma forma de calar, né? A gente às vezes tem uma inquietação lá profunda, mas a gente começa a se preocupar com outras coisas, né? Com outras coisas. Então, e a gente não... Então cuidar disso, né? Às vezes as excessivas experiências, excessivas tentativas. Eu lembro da história de um colega meu, assim, de sacerdócio, né? Ele contava a sua experiência vocacional, que ele dizia, é francês, então, e a família dele era muito assim, muito católica, né? De grande tradição católica. Ele tinha vários tios padres, né? Tinha um outro que era monge beneditino, acho que um primo que era monge beneditino. E ele, desde pequeno, assim, desde jovem, adolescente, ele começou a frequentar um centro do Opus Dei e começou a se perguntar, será que eu tenho... Agora ele é sacerdote, né, como eu. Aí ele, encadinado na prelazia do Opus Dei, e ele pergunta, será que eu tenho vocação, né, para o Opus Dei? Via os outros também, né? E as pessoas diziam para ele, não, é sim, estavam, né, fazendo ali aquela pressão. E ele falou, não é isso. Aí quando chegou, ele já tinha feito, aí passou uns anos até, né, uns 2 anos, assim, que ele continuava frequentando, ele gostava muito, mas não queria saber de pensar no assunto. Aí um dia ele decidiu assim, puxa, eu estou aqui faz muito tempo, esse ano eu não vou fazer o retiro aqui no Opus Dei, eu vou fazer o retiro lá no Mosteiro Beneditino, do meu primo. É um retiro, inclusive até um retiro mais rigoroso, você tem que fazer jejum. Eu falei, eu vou fazer esse retiro, né? Porque até aí de repente ele chega lá no retiro, né? Aí levanta um monge que ia ler lá, ele sempre tinha alguém que ficava lendo um livro, e ele abre o livro assim e começa a vida do fundador do Opus Dei, de André Vasques de Prada. Aí ele falou assim, Deus, eu estou fugindo aqui, né? E aí ele entrou para a obra, né? Então ele contava essa história sempre, né? E é isso, às vezes a gente fica pensando muitas coisas não, Deus vai nos levando para circunstâncias, vai nos inquietando com determinadas coisas, por quê? Porque aquilo, né, é o que, digamos assim, ele me chama e eu tenho que ir enfrentando, querendo saber e procurando. Outro motivo que pode levar a gente a fugir, às vezes são essa própria condição de vulnerabilidade, de falar, puxa, não sei se eu vou conseguir, não sei se as coisas de fato, todos nós somos vulneráveis às nossas próprias misérias,
né? A gente fala, puxa, mas eu sou tão fraco, eu não tenho isso, não tenho aquilo, eu não tenho... Então, né, nossa, eu sinto assim algo muito... E a gente esquece que é Deus, né, que nos dá a graça. Se Deus nos dá uma inquietação, uma preocupação, é porque Ele vai nos ajudar. E não deixar se levar por essa vulnerabilidade, que diz o Papa, né, que é um dos elementos que pode fazer com que a gente não pense em coisas grandes. Né, e fala, não, eu estou aqui seguro, agora eu consegui, consegui o meu emprego aqui, estou ganhando um dinheirinho, então, nossa, tá bom aqui, né, não vou sair daqui porque né, melhor aqui ter isso aqui garantido. Então, são tipo raciocínio que, né, a gente quer essa segurança, que é natural, né, que a gente às vezes procure mesmo, né, mas que pode nos fechar para a luz da graça de Deus. Depois também o Papa fala que outra dificuldade é que essa própria cultura cientificista, né, que de fato nós queremos ver sinais, né, queremos ver as coisas claras, as coisas, né, tem que ter essa certeza absoluta, né, quando a gente fala da vontade de Deus, assim como quando a gente fala do amor humano, não há assim uma comprovação absoluta, não é algo matemático, né? É algo mais intuitivo que nós sim temos que comprovar, assim, ter assim, buscar, né, um pensamento, uma certeza, mas sempre será uma certeza moral, uma certeza de outro tipo, que é a certeza científica, né, que nós podemos experimentar. E isso é uma dificuldade para a fé em geral, né? E também isso não pode nos levar a inquietar digamos, a apagar as nossas inquietações. A dizer, não, isso é bobagem, isso não... Está aqui, ó, eu estou vendo, estou tocando isso que é... E deixar tudo isso de lado. Enfim, né, a gente podia dizer várias outras coisas, que eu disse assim, mais esses perigos do ambiente. Mas o principal às vezes, o perigo que está às vezes, dentro de nós, né? A nossa preguiça, a nossa comodidade, né? Ou, às vezes, a nossa falta de profundidade também, né? A gente tem que se perguntar sempre, né? Peraí, o que eu estou buscando? Para onde eu estou indo? O que eu quero? Né? De fato, assim, de uma forma muito profunda, o que eu quero, né? E, às vezes a gente vai ver, nossa, no fundo eu estou fazendo isso, mas no fundo eu quero só o elogio, né? Estou procurando elogio. Ou o que eu quero, né? A gente vai se dar conta que fala, puxa, na verdade estou procurando simplesmente uma comodidade, não estou procurando mesmo a vontade de Deus, né? E a gente então fala, puxa, então eu vou retificando, e assim a gente vai descobrindo, né, a própria vocação. No fundo, essa inquietação, né, pode nos levar, portanto, a descobrir esse amor, né, que todos nós estamos chamados a viver, que no fundo esse amor que é a gente colocar o coração todo, né, em uma realidade, em algo concreto, né, estou dizendo. Claro que o nosso coração ele vai estar tranquilo quando está com Deus, tá? Mas depois Deus vai pedindo a cada um uma forma concreta na vida cotidiana que pode nos ajudar. E, portanto, podemos dizer que o caminho, né, se a gente fala que a inquietação são inquietações boas, que a gente não pode apagar, que a gente tem que até procurar, né, o que eu estou buscando, o que eu estou querendo, né, por que às vezes eu fico um pouco tranquilo por esse aspecto, por aquele outro. É perguntar, no fundo, saber, né, que o caminho da nossa vida, o caminho da felicidade, portanto, está dentro de nós. Isso que é o mais bonito. Está dentro de nós, não está fora. Quer dizer, o caminho está realmente, puxa, qual é a realidade que vai preencher o meu coração? Qual é a minha atitude, a atitude interior, né? A atitude diante de Deus, da minha alma, que vai aquietar esses meus sentimentos? Todos nós poderíamos responder, né? Se nos perguntassem o que procurais, depois a felicidade, é ter o coração pleno,
é o amor. Então está dentro de nós, né? E nós sabemos muito bem que, todos nós sabemos, isso vale para todo mundo, que na verdade só Deus preenche essas inquietações. É Deus que preenche, de verdade, né? As nossas inquietações. E existe quando a gente abre, né, o catecismo da Igreja Católica, ele começa a parte assim que fala do comportamento, a parte que fala da moral, né? Moral seria, né, qual é a vida boa do homem, o que ele tem que fazer. Ele começa falando do desejo de felicidade. E fala uma ideia interessante, né, muito, claro, do Evangelho, né? Já diz direto, né, que esse desejo de felicidade do homem, claro, se preenche em Deus, mas Jesus deu já um caminho. Né? Jesus deu um caminho, Ele mostrou o que eu tenho que fazer, onde que eu posso preencher essa minha felicidade, que diz o Catecismo da Igreja, que são as bem-aventuranças. É interessante falar assim, as bem-aventuranças respondem ao desejo natural de felicidade. E é interessante, né? Porque a gente olha, tem muitas bem-aventuranças que podem nos chocar um pouco, né? Bem-aventurados os pobres. Fala, bom, como que, né? Pobreza é a felicidade, né? Mas claro, a gente vai entendendo que é justamente esse coração livre, esse coração desprendido, que está preparado para amar aquilo que Deus nos propõe, que está preparado a amar a Deus com todo o coração, porque não está apegado a nada, porque não está preso à sua comodidade. Depois há bem-aventuranças mais fáceis, bem-aventurados os puros de coração, né, que são aqueles que têm retidão, né, que querem algo mesmo com sinceridade, por Deus, né, que não estão buscando só a sua própria satisfação, mas que estão realmente buscando a satisfação dos demais, o bem dos demais, o bem da igreja, que estão procurando mesmo agradar a Deus. Bem-aventurados os puros de coração. E assim por diante, né? Não vamos comentar todas, porque não dá, mas lá depois vocês podem pegar o capítulo 5 de São Mateus, né? E meditar nas bem-aventuranças, que a gente vai ver que tudo isso é como o que eu falava antes, é deixar, né, que essas inquietações sejam preenchidas, né? Que não calar as inquietações boas, buscar mesmo a Deus. E aí vamos seguir essa quer dizer, não calar a inquietação e procurar, né, preenchê-las e procurar ver o que Deus está me pedindo e segui-las, né, com coragem. Isso é um grande bem. É interessante que o Papa fala também, né, sobre quando um jovem procura viver a sua própria vocação. Isso é um grande bem para a igreja. E a gente pode acrescentar para a igreja e para toda a sociedade, né? A igreja como sociedade, assim, dos batizados, é um grande bem. Porque, no fundo, aquela pessoa que está vivendo o chamado de Deus para ela, no fundo está seguindo o Espírito Santo e está sendo esse canal também do Espírito Santo para outras pessoas, não só com o bom exemplo, mas também porque, né, assim, o mundo fica mais santo, né? Porque nós estamos seguindo. Enfim, né, eu queria terminar com algo assim mais prático, né, dizendo que também fala esse documento, duas pequenas listas, né, que fala que a vocação de todas as pessoas é dessa união com Deus plena. União com Deus que a gente vai ter de modo definitivo no céu, mas que podemos já viver aqui na terra. E vai dizendo, mas que, portanto, há como quatro níveis, né, desse chamado de Deus, né? O primeiro que vem com a própria existência, que Deus nos chama. Isso, 4 níveis, mas todos nós estamos nesses 4, né? Mas eu digo, no nosso coração a gente pode distinguir, né, esses 4 degraus, praticamente. Primeiro que vem com a existência, a própria existência, é justamente esse chamado à santidade.
Quer dizer, esse chamado à bem-aventurança com Deus, à felicidade. O nosso coração está inquieto justamente porque nós somos chamados a essa felicidade. Somos chamados à vida com Deus. Senão estaríamos muito felizes lá. Não, puxa, eu estou felicíssimo aqui com o meu curso, seja de Direito, de Medicina, e pronto, né? Já estou aqui feliz. Não, a gente está sempre esperando mais. Quando eu me formar, porque nós estamos chamados, porque existe dentro de nós. Isso no coração de qualquer pessoa. Embora muitos, infelizmente, não sabem o que é isso, mas né? Essa inquietação boa. Depois, um segundo nível, é que, sim, os homens estão chamados à igreja. O que significa? No fundo, a união com Cristo. Com o batismo, né, nós estamos unidos a Cristo. Né? Depois, então, podemos estar unidos a Cristo na Eucaristia, unidos a Cristo através também do sacramento da confirmação. E na igreja, formando também essa pequena comunidade, né, com as pessoas que também seguem esse caminho, seja na nossa paróquia, seja aqui no centro, Itaporã, onde for, né? Estamos chamados à igreja. E depois, né, dizia o Papa também, aí, só um terceiro nível que é para todos, né, mas depois tem um quarto que já vamos falar, mas que é uma chamada específica, né, que todas as pessoas depois, no momento, especialmente quando são jovens, né, vem, puxa, será que eu sou chamado ao celibato, ao matrimônio, à vida consagrada, né, etc. São esses caminhos dentro da igreja, né, que eu tenho, que não, às vezes a essa atividade, que eu sei que é uma coisa que eu sei que é importante, que ajuda as pessoas, eu vou me dedicar a isso. E por fim, né, eu falo ao Papa também, que aí não é só 3 níveis eu falava, né, mas esse quarto que também ele fala que existe às vezes vocações especiais, que são coisas que a gente nem tem por que procurar, mas que são, por exemplo, com certeza, né, o Papa Francisco está chamado a ser Papa, né, mas não vai ser o caso de ninguém aqui, né. Eu teria alguma chance, mas acho que já também, né. Ou, por exemplo, né, pessoas que têm, sei lá, uma vocação especial porque sofrem muito, né, têm doenças terríveis e às vezes descobrem naquele sofrimento assim muito especial, a cruz de Cristo e tem realmente uma vida interior impressionante por causa daquele sofrimento, ou às vezes uma vocação especial que vem até com aparições, né, como os videntes de Fátima, a vidente de Santa Bernadette, de Lourdes. Então, são coisas especiais dentro da igreja, que Deus às vezes intervém de um modo assim extraordinário, né? Que também são as vocações. Mas é sempre pessoal, né? Algo que aí termina o Papa falando que é sempre uma iniciativa divina, é algo que vem de Deus, não somos nós que escolhemos, né? É algo que Deus pensou em nós, que Deus, quando nos criou, falou, puxa, essa pessoa aqui, né, eu vou criar para ela fazer isso, para ela, enfim, ter essa atividade. E isso que nos dá essa alegria, né? Não é um estado de ânimo, né? Não é algo, puxa, eu gosto muito de fazer isso, às vezes tem pessoas que pensam assim, tá? Não é certo, às vezes atrapalha até a busca da vocação, a pessoa querer pensar que não, a vocação eu estou chamado a fazer isso porque eu adoro fazer isso, eu amo fazer isso. Claro que Deus dá um gosto, uma vibração, um brilho especial, né? Quando a gente pensa em ser isso, ser aquilo, depois a gente vai ter uma paz enorme, né? Mas não é um estado de ânimo, né? Mas sim uma iniciativa divina que nos dá paz, que vai aquietando, né? Vai resolvendo as nossas inquietações. Depois a vocação, no caso, essa que estamos falando, do chamado divino, né? Que estamos falando, é omnicompreensiva. Significa o seguinte, né? Que se Deus me chama para algo, Deus me criou para algo, então toda a minha vida tem relação com isso, com essa vocação. Né? Fica fácil entender, por exemplo, a vocação ao sacerdócio e ao matrimônio. Né? Mas falar, por exemplo, a vocação ao matrimônio. Quando uma pessoa casa, se ela casa, né? Digamos assim, como
como é da vontade de Deus, né? Se comprometendo, então, né? Uma hora ela é a fulana, um minuto depois ela é digamos assim, a senhora fulana, né? Ou a fulana de Beltrano, né? Ou ela já é uma pessoa casada, né? É diferente, todo mundo sabe que na prática é diferente, né? Uma pessoa solteira e uma pessoa casada. E vai ser sempre assim, ela vai continuar sendo a esposa de fulano, né? Até inclusive mesmo depois que algum dos dois morram, né? Vai continuar sendo, né? Ainda que depois possa se casar depois, mas ela vai continuar, né? Aquilo é para sempre. E aquilo compreende toda a sua vida. Seria absurdo, né, pensar, não, eu sou esposa de fulano, mas domingo a gente faz um intervalinho aí, né? Cada um, né, falar. Tudo bem, às vezes pode até cada um sair para um lado porque precisa de um descanso, mas continua sendo, né? Duas pessoas casadas. E tudo isso, e sempre, como é omnicompreensiva, também, sempre a vocação significa um determinado estilo de vida, às vezes algumas obrigações, né? Como, por exemplo, uma pessoa casada, né? Etc. Enfim, essas são algumas ideias que eu queria para ajudar de uma forma concreta. Mas o mais importante, né, voltando, é que nós saibamos ver essas boas inquietações que Deus coloca no nosso coração. Deus coloca, né? E vai ser sempre assim, de certo modo. Agora estamos vivendo esse tempo de Páscoa e já estamos nos preparando um pouco, né, para a vinda do Espírito Santo, né? O tempo de Páscoa fala muito do Espírito Santo. E se a gente sabe viver isso, que o Espírito Santo, que é Deus em nós, né? Deus que está dentro de nós, que está nos incentivando isso, aquilo, está dizendo, vai em frente, faz isso, faz aquilo. E a gente sabe que são coisas boas, então vamos em frente. E assim vamos seguindo o Espírito Santo, assim vamos, digamos, resolvendo as nossas inquietações e tudo isso nos ajuda a seguir a vontade de Deus, como seguiu Nossa Senhora, né? Essa sim, de modo pleno, total, cabal, completo, íntegro, né? Ela seguiu esse plano de Deus para ela. E com certeza foi a mulher mais feliz do mundo, né? Justamente porque fez em tudo a vontade de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.